Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje vou contar-vos a história da minha bomba eólica e de toda a evolução do sistema desde que comecei este projeto. A ideia inicial era construir um sistema misto que funcionaria com o vento ou de forma manual, mas com o andamento do projeto verifiquei que o melhor era fazer as bombas em separado, tendo construído uma para funcionar apenas tocada pelo vento. O catavento tem agora uma turbina de 4 partes de PVC, mas inicialmente a turbina era de eixo vertical. Procurei sempre melhorar o sistema de forma a conseguir levar água com ventos fracos, tendo mudado para turbinas de eixo horizontal, porque estas atingem maior rotação e podem funcionar com ventos de menor intensidade. Construí turbinas com um número diferente de pás, sempre em busca da melhor solução, mas cometi alguns erros. É tudo isto que vou falar ao longo deste vídeo, mas quero dizer desde já que construir um engenho destes pode ser um risco e os resultados conseguidos uma desilusão. Sobretudo se, no local da instalação, os ventos habitualmente não reunirem as condições ideais para o seu funcionamento. Ou seja, se os ventos forem muito inconstantes, turbulentos ou se existirem longos períodos de calmaria. Fiz a turbina de eixo vertical recorrendo a um tubo de PVC com 20 cm de diâmetro e várias hastes de ferro tubular. Aqui estou a aplicar as pás que eram móveis para que não oferecessem resistência ao vento na parte que rodava para trás. Neste momento estou a movimentar o sistema misto manualmente, ainda sem a turbina na torre. Já está na torre e estando a rodar tocada pelo sistema manual. Tornava-se um pouco difícil pedalar, puxando a água e ao mesmo tempo fazer rodar a turbina, pelo que decidi construir uma bomba só para o sistema eólico, para que a turbina rodasse a esta velocidade tocada pelo vento só com uma tempestade. As pás do catavento eram demasiado pequenas, tendo resolvido aplicar-lhe umas pás maiores de poliestireno. É visível a forma como as pás se movem conforme são tocadas pelo vento. A ideia era só aplicar as pás de poliestireno quando houvesse pouco vento, para o sistema poder funcionar. Agora a rodar com maior velocidade e a elevar água. O vento estava forte, mas eu queria que isto funcionasse também com ventos mais fracos e ao mesmo tempo com velocidade suficiente para puxar água. Foi por isso que decidi partir para a construção de um sistema de eixo horizontal com a bomba eólica separada da bomba manual. Já tinha esta turbina feita, fiz apenas a sua adaptação aplicando-lhe uma roda dentada. Com a alteração do projeto, foi necessário fazer uma nova bomba de corda a partir do zero. O tubo da bomba eólica é de apenas meia polegada e os pistões de borracha foram feitos de modo a ficarem justos ao tubo para tentar evitar a descida da água para o poço quando o catavento para. A roldana submersa foi feita com 2 taças de cerâmica e está aplicada em peças de plástico ou de metal inox para evitar a sua degradação. O sistema tem um esticador para a corda, de forma a manter a sua tensão sempre mais ou menos certa. A corda é de 6 mm de diâmetro e os pistões foram colocados em espaços de 40 cm. Foram aplicados entre 2 pedaços de tubo, colados à corda, mas mais tarde acabei por dar um nó de cada lado do pistão, o que diminuiu um pouco essa distância. Agora é possível ver a turbina de eixo horizontal já em pleno funcionamento. A turbina tem uma roda de bicicleta parafusada às suas pás. Essa roda apliquei, nos buracos dos raios, parafusos de 6 mm que foram revestidos com pedaços de tubos de cristal. A roda de bicicleta, que está na horizontal, está agarrada a uma jante de scooter que serve de polia para fazer a transmissão da corda da bomba. Essa polia, ou jante de scooter, foi revestida com borracha para aumentar a aderência da corda. Roldanas mais pequenas servem para desviar a corda para baixo de forma a impedir que esta seja tocada pelas pás da turbina. Do tubo da torre sai um ferro redondo de aço e é em volta desse ferro que gira a roda inferior e também o braço do catavento.
a ver a roldana submersa da bomba a funcionar numa altura em que o poço tinha pouca água. A turbina tinha as pás em alumínio no pino e a roda de bicicleta acabou por se soltar. Resolvi partir para a construção de uma nova turbina, tendo recorrido a um bidão de plástico grosso para fazer as pás. Nesta turbina, a roda de bicicleta foi aparafusada às asas de alumínio da turbina, ficando mais resistente do que a anterior. As pás ficaram fortes e foram aparafusadas às hastes de alumínio. Esta turbina ficou muito leve, tem 8 pás. Neste momento estou a colocar a turbina na torre. Esta torre não é muito alta e tem uma escada de acesso, sendo fácil fazer operações de manutenção. A nova turbina já se encontra a girar ao vento. Tal como a anterior funcionava muito bem, mas eu ainda não estava completamente satisfeito. Queria que a bomba funcionasse com ventos de menor intensidade. Essa insatisfação, construí uma nova turbina de 16 pás, muito bonita, mas infelizmente não a cheguei a colocar na torre, porque uma nova ideia surgiu. Essa ideia era revolucionária e veio causar alguns dissabores. Essa ideia foi a construção de uma turbina em que as pás seriam controladas por molas que, quando o vento soprasse demasiado forte, rodariam de forma a não oferecer resistência ao vento, evitando ter que colocar o orientador em posição lateral quando houvesse previsão de tempestades. Esta turbina tem uns tubos embutidos no cubo central. Nesses tubos entram uns tubos mais estreitos, cujo giro é controlado por uma ranhura nos tubos mais largos, onde se move um parafuso que impede o desencaixe dos tubos mais compridos, que irão sustentar as pás. O sistema tem umas molas que irão fazer retornar as pás à posição de trabalho. Este sistema de molas parecia estar perfeito e a própria turbina muito segura. A roda de ataque agora tem um diâmetro muito menor, o que irá tornar mais suave o esforço para rodar o sistema. Se, como julgava, esta turbina de apenas 4 pás fosse rodar com maior velocidade, isso compensaria o menor diâmetro da roda de ataque, ou seja, aquele recipiente onde estão os parafusos. Infelizmente não foi isso que aconteceu, como se veio a verificar mais tarde. Neste momento estou a colocar as pás na turbina. Estas pás foram feitas de poliestireno, um material muito leve, mas que não era talvez o mais indicado. As pás foram reforçadas com 2 chapas metálicas onde foram aplicadas braçadeiras para as fixar aos tubos. São pás que se podem colocar e retirar com facilidade, portanto não haveria grande problema em futuramente as substituir por outras. Neste momento estou a fazer os primeiros ensaios com as pás antes de colocar a turbina na torre. Já coloquei a armação da turbina na torre e agora estou a colocar as pás, cujo desenho foi um pouco alterado para que estas não embatessem nas engrenagens. Como se pode ver agora, está tudo a funcionar bem, mas uma coisa é estar a fazer rodar lateralmente as pás com a mão e outra, bem diferente, é com o vento a bater nelas, como se veio a verificar mais tarde.
turbina de pás de velocidade controlada está agora a funcionar em pleno. Ainda elevou muita água, mas numa noite de muito vento, as pás partiram pelo meio. Se o sistema de molas tivesse atuado, isso nunca poderia ter acontecido. Este foi o maior dissabor de toda a construção do meu sistema eólico. Nesta parte do vídeo é possível ver que o percurso da transmissão da turbina até à roldana submersa já não é feita totalmente pela corda. Agora a transmissão é feita por corrente desde a polia da turbina até ao mastro da bomba. Nesse mastro foi colocada uma roda que serve de polia para a corrente e depois tem uma polia maior onde trabalha a corda, havendo assim um aumento de rotações na bomba. A maior vantagem desta nova transmissão foi o encurtamento da corda para cerca de metade. Agora estou a fazer uma nova pás para o catavento. Utilizei um tubo de PVC de 16 cm de diâmetro e com espessura de cerca de 1 cm. A aplicação destas pás é feita como anteriormente, ou seja, irão ser fixadas aos tubos também com braçadeiras. Diferem das pás de poliestireno em várias coisas. São mais estreitas e mais resistentes e o seu corte foi feito de forma mais aerodinâmica, o que fará com que o impacto do vento frontal seja menor. Na turbina para fazer um melhoramento importante nas engrenagens do sistema. Como o revestimento dos parafusos estava a ficar um pouco desgastado e esse desgaste poderia a curto prazo atingir o ferro, decidi reforçar o sistema enfiando 2 pedaços de tubo em cada parafuso. Um desses tubos é mais fino e entrou apertado ficando fixo ao parafuso e o outro é de diâmetro maior ficando a rodear com uma pequena folga o tubo interior. As peças foram ligadas contra o tubo interior, de modo a impedir que os tubos se desencaixem. O tubo exterior roda em volta do tubo interior e penso que assim se vai evitar o desgaste e diminuir o atrito. Na roda dentada de ataque, prosseguiu de igual modo. Agora já estou a observar o sistema para ver como é que a transmissão com esta nova alteração irá funcionar. Mas parece que ficou bem. Se houver uma pressão maior entre as peças, estas rodarão sobre si, o que deverá diminuir o atrito e o desgaste. Agora estou a colocar as pás na turbina. Ficam eiras, é muito fácil colocá-las no ângulo correto. As alterações não se ficaram por aqui. Decidi aumentar o diâmetro da roda de ataque à bomba, de forma a aumentar o número de rotações na roldana submersa e consequente aumento da velocidade da corda. O catavento já está a funcionar com todas as novas alterações. Contudo, neste momento o vento é forte, mas muito turbulento e com constantes mudanças de direção, o que prejudica o seu rendimento. Neste tubo está a sair a água puxada pela bomba. Espero que tenham gostado do vídeo e que este possa ser útil para alguém. Obrigado.